Este curso tem o objetivo de preparar o aluno para realizar a prova de português do Enem e também para produzir a redação exigida pelo exame. Apresenta um conteúdo amplo que abrange desde os conceitos básicos de gramática até complexas questões de interpretação de texto, passando por todas as técnicas de redação necessárias para a construção de um texto. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Na aula de hoje, você irá conhecer as normas para o estabelecimento das regências verbais e nominais. Olá, como vai? Seja muito bem-vindo à aula 9 do curso preparatório de Português e Redação para o Enem. Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao estudo da norma padrão da língua. Na aula passada, você aprendeu as regras de concordância nominal e verbal. Aprendeu que cada termo e cada verbo combinam de maneiras diferentes, dependendo do contexto da oração. Você aprendeu também que as regras de concordância são fundamentais para a coerência das orações e que isto influi diretamente na qualidade do texto. Nesta aula, vamos estudar regência verbal e nominal. Vamos começar? Regência refere-se às relações de dependência entre as palavras de uma frase. A regência, assim como a concordância, é dividida entre verbal e nominal. Ela determina se os seus complementos são acompanhados por preposição ou não. E, quando são acompanhados, qual preposição é a correta para ser utilizada em cada um dos diferentes casos. Em toda frase, as palavras relacionam-se entre si para que haja significação, isto é, para que os termos exprimam um sentido coerente. A coordenação dos termos de uma oração demonstra que eles são interdependentes. A essa relação de complementação entre as palavras dá-se o nome de regência. Neste processo, o termo que pede um complemento, ou seja, que exige outro termo para expressar sentido, é chamado de regente. O termo que complementa o regente é chamado de termo regido. O estudo da regência irá auxiliá-lo na escrita e produção de textos. Vamos começar a aula de hoje com a regência verbal. Antes de conhecermos as regras, é preciso entender sobre o que a regência verbal se trata. A regência verbal é a relação sintática de dependência que se estabelece entre o verbo, o termo regente, e o seu complemento, o termo regido. A regência determina se há necessidade de uma preposição para ligar o verbo ao seu complemento. A regência de um verbo é determinada pela reação dele com seu complemento. Portanto, o verbo é o termo regente e o complemento é o termo regido. A regência verbal ocupa-se de estabelecer as relações entre as palavras, criando frases não ambíguas com sentidos completos. Desta forma, elas podem expressar efetivamente o sentido desejado, sendo corretas e claras. O estudo da regência verbal permite a ampliação da capacidade expressiva, pois oferece oportunidade de conhecermos as diversas significações que um verbo pode assumir com a simples mudança ou a retirada de uma preposição. Vamos entender melhor como ocorre a regência verbal com os exemplos dados na próxima página. É de interesse da regência verbal o estudo entre a relação que o verbo estabelece com os termos que o complementam ou o caracterizam. Vamos analisar o seguinte exemplo. Os filhos obedecem aos pais. O termo regente desta oração é o verbo obedecer. Já o termo regido é o complemento aos pais. Quando o termo regente é um verbo, como no exemplo, temos a regência verbal. Alguns verbos apresentam mais de uma regência, o que pode acarretar em mais de um significado. É devido a esse estudo que é possível inteirar-se sobre as possíveis significações de um verbo,
apenas com a presença ou não da preposição. O primeiro passo para o estudo da regência verbal é relembrar como se dá a classificação dos verbos de acordo com sua transitividade. Estes conceitos foram estudados na aula de análise sintática. Você se lembra? Os verbos podem ser classificados em verbos intransitivos, verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos, verbos transitivos diretos e indiretos, e verbos de ligação. Rapidamente, vamos relembrar o que caracteriza cada uma destas classificações. Verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento, pois possuem sentido completo. Verbos transitivos diretos são aqueles complementados por objetos diretos, por não possuírem sentido completo. Isso significa que não exigem preposição para o estabelecimento da regência. Verbos transitivos indiretos são termos complementados por objetos indiretos. Isso quer dizer que esses verbos exigem uma preposição para o estabelecimento da relação de regência. Verbos transitivos diretos e indiretos são termos que admitem duas construções, uma transitiva direta, outra indireta, sem que isso implique em modificações de sentido. Estes termos são acompanhados de um objeto direto e outro indireto. E por fim, verbos de ligação são aqueles que ligam um sujeito e uma qualidade, característica ou atributo. Entendendo a classificação dos verbos, você passa a compreender em quais situações o uso das preposições faz-se necessário. Porém, o estudo da regência torna-se um pouco mais complexo do que os outros conteúdos. O conhecimento da regência de cada verbo de acordo com a gramática normativa vem em função do uso. Ou seja, cada falante conhece a regência dos verbos e dos nomes que fazem parte de seu repertório usual. Isso significa que o estudante pode desconhecer certas regências que estão de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, por não fazerem parte de seu repertório linguístico. Na aula de hoje, explicaremos a você verbos que apresentam casos particulares de regências, ou então que possuem significados diferentes, dependendo da preposição utilizada. De maneira geral, são verbos que apresentam características que o tornam notáveis diante de outros verbos. Não há um padrão de normas para a aplicação da regência verbal, portanto, o melhor jeito de entender como ela se dá é analisar os casos especiais de regência. E será este o estudo da aula de hoje, analisar como são feitos os casos notáveis de regência verbal e nominal. Antes de começarmos, leia atentamente a questão a seguir e responda-a corretamente. Determine se a afirmação exposta é verdadeira ou falsa. Dentro da estrutura de uma oração, as palavras são interdependentes, ou seja, dependem umas das outras. Portanto, frase é uma sequência de termos subordinantes e subordinados. Verdadeiro, falso? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Excelente! Esta afirmação é mesmo verdadeira. Como vimos, as orações são compostas de termos subordinantes e subordinados. E esse é o alvo de estudo da regência: compreender como certos termos regem outros, estabelecendo o sentido da oração. Muito bem, vamos agora começar a estudar os casos notáveis de regência verbal, começando pelos verbos chegar e ir, verbos intransitivos. Estes verbos não possuem complementos, pois são verbos intransitivos. Mesmo assim, normalmente vêm acompanhados de adjuntos adverbiais de lugar.
Por isso, estes verbos devem ser introduzidos pela preposição a ou para, não pela preposição em, que é costumeiramente utilizada. Na língua culta, as preposições usadas para indicar destino ou direção são a e para. Observe atentamente os exemplos dados. Nas orações vou ao dentista e cheguei a Ribeirão Preto, os verbos são regidos pela preposição a. Esta é a regência adequada. Seguindo as normas cultas da língua, reserva-se o uso do termo em para indicação de tempo ou meio. Agora, fique atento à dica que verá a seguir. Fique ligado. Atenção quanto ao sentido das preposições. Ir para enfatiza a direção, a partida. Ir a sugere também o retorno. Seguindo ainda a lista de classificação dos verbos, vamos entender como ocorre a regência em verbos transitivos diretos. Estes verbos pertencem a um grupo que não faz uso de preposição, já que são complementados por objetos diretos. Ao utilizar estes verbos em orações, devemos lembrar que os pronomes oblíquos, o, a, os e as, atuam como objetos diretos. Estes pronomes podem assumir as formas lo, los, lá, las, após formas verbais terminadas em r, s ou z. Ou então no, nos, na, nas, após formas verbais terminadas em sons nasais. Alguns verbos transitivos diretos são abandonar, abençoar, castigar, condenar, defender, estimar, namorar, ouvir, etc. Na língua culta, esses verbos funcionam exatamente como o verbo amar. Veja os exemplos mostrados acima. A oração amo aquele rapaz pode ser escrita com pronome oblíquo, ficando amo-o. Nesta oração, o objeto direto é o pronome oblíquo o qual entrou no lugar de aquele rapaz. O mesmo ocorre com os outros exemplos dados aqui. Analise-os com atenção e veja como são usados os complementos em cada um dos casos. Fique atento à dica que virá a seguir. Fique ligado, os pronomes lhe e lhes apenas acompanham esses verbos para indicar posse. Agora vamos entender como ocorre a regência de verbos transitivos indiretos. Os verbos transitivos indiretos são complementados por objetos indiretos. Isso significa que exigem uma preposição para o estabelecimento da regência. Os pronomes pessoais do caso oblíquo de terceira pessoa que podem atuar como objetos indiretos são lhe e lhes, ambos utilizados para substituir pessoas. Os pronomes o, os, a, as não são utilizados como complementos de verbos transitivos indiretos. Estes são apenas utilizados com verbos transitivos diretos. Agora vamos conhecer alguns verbos transitivos indiretos para entender melhor como é feita sua regência. O primeiro verbo que vamos estudar é o verbo consistir. O verbo consistir tem o seu complemento introduzido depois da preposição em. Observe no exemplo: o verdadeiro amor consiste em respeito ao próximo. Veja que a preposição em liga o verbo ao seu complemento. Vamos ver como a regência é utilizada com os verbos obedecer e desobedecer. Estes verbos possuem complementos introduzidos pela preposição a. Veja os exemplos a seguir. No primeiro exemplo, a preposição a junta-se com o artigo os, formando a combinação aos.
No segundo exemplo, a preposição a contrai-se com o artigo as, formando a crase. Você deve estar se perguntando como é possível saber qual preposição deve ser utilizada em cada verbo. A resposta pode parecer um pouco estranha, mas logo fará todo o sentido. Para saber qual a preposição correta, é preciso perguntar ao verbo. Vamos ver como isso se aplica no verbo que temos aqui. O verbo responder é classificado como transitivo indireto. Porém, qual a preposição deve ser utilizada? Vamos perguntar ao verbo. Quem responde? Responde a alguma coisa, ou a alguém. Portanto, a preposição correta a ser utilizada é a. Observe os exemplos dados e veja como é utilizada a preposição. Para analisar se você entendeu corretamente como a preposição do verbo é determinada, responda à questão a seguir. Determine qual preposição é a correta a ser utilizada. O verbo simpatizar é classificado como transitivo indireto. Simpatizo com os que combatem a corrupção. Analisando a oração anterior, podemos afirmar que quem simpatiza, simpatiza. Com algo, alguém. A algo, alguém. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Excelente! Como podemos observar, para a regência correta do verbo simpatizar, utilizamos a preposição com. Apenas para relembrar, acabamos de aprender como se dá a regência em verbos intransitivos, transitivos, diretos e transitivos indiretos. Na língua portuguesa, existem verbos que, de acordo com a mudança de transitividade, apresentam mudanças de significado. Ou seja, um mesmo verbo, se classificado como transitivo direto, possui um significado e, se transitivo indireto, apresenta outro. O que determinará um significado ou outro será a preposição utilizada. O conhecimento das diferentes regências desses verbos é um recurso linguístico muito importante. Pois, além de permitir uma correta interpretação de texto, oferece diversas possibilidades expressivas a quem fala ou escreve. Dentre os verbos que apresentam mudança de significado ligado à mudança de transitividade, podemos destacar: aspirar, assistir, custar, implicar, proceder, querer e visar. Visar. Vamos conhecê-los? O verbo aspirar é transitivo direto quando possui sentido de inspirar, inalar, sorver. Veja o exemplo da oração. Aspirava o suave perfume da manhã. Observe que não há preposição ligando o verbo aspirar ao seu complemento. Já quando o verbo apresenta sentido de desejar, ter como ambição, ele é transitivo indireto e, portanto, há o uso de preposição. Observe o exemplo dado. Ela aspirava a uma carreira artística. Note que entre o verbo e seu complemento existe a preposição a, essencial para a atribuição correta do sentido do verbo. O próximo verbo que veremos será assistir. O verbo assistir, quando apresenta sentido de ajudar, prestar assistência, auxiliar, é classificado como transitivo direto. Podemos observá-lo neste exemplo. Os médicos assistiam os pacientes enfermos. Observe que não há preposição para ligar o verbo ao complemento. Já no exemplo, assistimos ao filme que estava em cartaz. O verbo assistir apresenta o sentido de ver, presenciar, observar. Neste caso, ele é classificado como transitivo indireto.
Portanto, é necessário o uso da preposição a. O verbo que veremos a seguir é o verbo custar. Em orações em que o verbo custar apresenta sentido de ter determinado valor, sendo acompanhado de adjunto adverbial, é classificado como intransitivo, ou seja, não apresenta complemento algum. De forma como ele é mostrado na oração: comidas saudáveis deveriam custar menos. O termo menos, aqui, é classificado como adjunto adverbial e não como complemento. Já em orações em que o verbo custar apresenta sentido de ser difícil, penoso, pode-se apresentar a preposição a. E poderá ser classificado como transitivo indireto. Como ocorre na oração: custou ao aluno entender a matéria, em que a preposição a se faz presente. Agora veremos como se dão as classificações do verbo implicar. O verbo implicar é classificado como transitivo direto quando apresenta o sentido de ter como consequência acarretar, provocar. Veja, por exemplo, a oração: suas atitudes implicavam um firme objetivo. Nesta frase não há preposição ligando o verbo ao seu complemento. Quando o verbo implicar apresenta sentido de antipatizar, ter implicância, ele então é classificado como transitivo indireto. E deve vir regido sempre pela preposição com. Como podemos observar no exemplo, minha mãe implica com meu namorado. A preposição com faz a ligação do verbo com seu complemento. O próximo verbo a ser visto é proceder. Proceder é classificado como um verbo intransitivo quando apresenta sentido de ter fundamento ou agir. Quando apresenta sentido de agir, vem sempre acompanhado de adjunto adverbial de modo. No exemplo, as afirmações das testemunhas não procediam. O verbo apresenta sentido de ter fundamento, portanto é intransitivo. Porém, quando o termo proceder é utilizado no sentido de ter origem ou dar início, ele é transitivo indireto. Como ocorre no exemplo, o avião procede de Brasília. O verbo apresenta a preposição de. O verbo que veremos agora será querer. O verbo querer, quando apresenta sentido de desejar, ter vontade, cobiçar, é classificado como transitivo direto. Veja o exemplo a seguir: queremos um país melhor. O verbo apresenta sentido de desejar, portanto não há preposições. Já em orações em que o verbo apresenta sentido de ter afeição, estimar, amar, é classificado como transitivo indireto. Na oração, quero muito bem aos meus pais. A preposição a faz a ligação entre o verbo e o complemento. Agora veremos o último verbo da lista que foi apresentada anteriormente, o verbo visar. Esse verbo é classificado como transitivo direto em orações em que ele apresenta sentido de mirar, fazer pontaria, rubricar. Na oração, o homem visou o alvo. O verbo visar apresenta sentido de mirar, portanto não há preposição. Quando o verbo apresenta sentido de ter em vista, ter como meta, ter como objetivo, ele é classificado como transitivo indireto. E rege sempre a preposição a. Como ocorre na oração, o ensino deve sempre visar ao progresso social. Muito bem, vimos os principais verbos da língua portuguesa que mudam de significado em decorrência da presença ou da ausência de preposições. Antes de vermos como ocorre a regência nominal, responda ao teste a seguir. Determine em relação à preposição qual o sentido atribuído pelo verbo. Na oração, suas queixas não procedem. O verbo da oração é classificado como intransitivo, ou seja, não apresenta complemento. Isso ocorre pois ele apresenta o sentido de.
Ter fundamento? Ter origem? Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Excelente! O verbo proceder, na oração anterior, apresenta sentido de ter fundamento, portanto, é classificado como intransitivo. O uso correto da regência verbal dependerá muito do seu hábito de leitura, pois a forma mais simples de entender como são utilizados os complementos é criar familiaridade com eles. Muito bem, a partir de agora veremos quais são os fundamentos da regência nominal. Vamos começar? Regência nominal é o nome dado à relação existente entre nome, substantivo, adjetivo, advérbio e seu respectivo complemento. Essa relação é sempre intermediada por uma preposição. No estudo da regência nominal, deve-se levar em conta que muitos nomes seguem exatamente a mesma regência dos verbos correspondentes. Ou seja, os nomes que possuem relação gramatical com verbos, muitas vezes, utilizam a mesma preposição. Por isso, é sempre mais simples estudar a regência nominal depois de ter visto a regência verbal. A regência nominal estuda os casos em que os nomes, substantivos, adjetivos e advérbios exigem uma outra palavra para que seja possível completar o sentido. Assim como ocorre com muitos verbos, não existe um padrão de normas de aplicação para o uso das preposições corretas. Cada nome exige um tipo de preposição que é determinado por diversos fatores, como, por exemplo, a origem da palavra. Porém, isso não significa que você não irá conhecer algumas regências nominais. O que faremos será expor os nomes e suas preposições que mais comumente são exigidos em provas como o Enem. Apresentaremos a seguir vários nomes acompanhados da preposição que os rege. Observe atentamente e procure, sempre que possível, associar esses nomes entre si. Ou então há algum verbo cuja regência você conheça. Vamos lá? Vamos começar com os seguintes nomes e suas respectivas preposições. Para começar, temos alheio. O adjetivo alheio exige sempre a preposição a, como mostra o exemplo. Ele é alheio a tudo. O adjetivo ansioso faz uso das preposições de, para ou por. Como mostra o exemplo, estamos ansiosos para a prova. O adjetivo apto usa as seguintes preposições para o estabelecimento da regência, a e para. Como vemos no exemplo, ela já está apta ao trabalho. O substantivo aversão faz uso das preposições a e por. Assim como exemplo, devemos ter aversão à corrupção. O adjetivo feliz faz uso das preposições de, por, em e com. Trata-se de um dos termos que admitem o maior número de preposições. No exemplo, estamos felizes por você, é utilizada a preposição por. Já o adjetivo favorável exige sempre a preposição a. Como demonstrado no exemplo, ele é favorável à mudança. O adjetivo imune, que apresenta o significado de isento ou livre, utiliza as preposições a e de. No exemplo, é utilizada a preposição a. O adjetivo contente admite as seguintes preposições, com, por, de e em. Neste exemplo, estamos contentes por você, faz-se uso da preposição por. É importante notar que cada preposição atribui ao nome uma direção diferente. O adjetivo indiferente admite apenas a preposição a para o estabelecimento da regência.
Como mostra o exemplo, ele é uma pessoa indiferente a tudo. Já o termo junto admite as preposições a, de e com. No exemplo, os dados foram coletados junto ao governo. É utilizada a preposição a. O termo próximo exige o uso das preposições a e de. Na oração, o evento será próximo ao estádio. A preposição utilizada é a. O adjetivo referente não é muito difícil de saber, não é mesmo? Porém, nunca é demais lembrar. Este termo faz uso da preposição a. Como vemos neste exemplo, os exemplos são referentes à regência. Excelente! Agora vamos ao último grupo de termos. O termo simpatia exige que sejam utilizadas as preposições a e por. Veja o exemplo. Temos simpatia por aquele grupo musical. O termo tendência admite em sua regência as seguintes preposições a e para. No exemplo, algumas pessoas têm tendência a engordar. Utiliza-se a preposição a. O termo responsável admite apenas a preposição por. Como é observado no exemplo, os pais são responsáveis por seus filhos. E, por fim, temos o termo relativo, que admite apenas a preposição a. Assim como consta no exemplo, este conteúdo foi relativo à regência. Excelente! Estes foram os exemplos estudados na aula de hoje. Como dissemos, os critérios utilizados para definir quais as preposições utilizadas são variados e difíceis de padronizar. Portanto, o modo mais eficiente para o estudo da regência nominal é a análise detalhada dos termos e suas preposições. Estamos quase encerrando a aula, mas antes disso, responda à questão a seguir. Determine quais orações estão utilizando as preposições corretamente. Determine como verdadeiro, V, as regências corretas e falso F, as incorretas. Os exercícios são favoráveis em muitas coisas. Tenho aversão a baratas. Estes números são relativos à pesquisa. O aluno já está apto de matemática. Os políticos são alheios às necessidades da população. Excelente! Você compreendeu muito bem a matéria da aula de hoje. Sabemos que o estudo de hoje foi extenso, porém ele é fundamental para a compreensão das possibilidades linguísticas. Hoje você aprendeu como adequar as preposições e termos às normas da regência verbal e nominal. É muito importante que você compreenda que o sucesso nesta matéria irá depender de seus estudos, em casa. Ao chegar em sua casa, revise todo o conteúdo para que possa fixar tudo o que aprendeu. Até a próxima aula. Chegamos assim ao final da aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja a aula ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Finalizar aula para dar sequência ao curso.